Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós estamos começando mais essa escola dominical para o louvor e a glória do nosso Deus. Vamos estar então orando, falando com Deus. Lembre de orar por essas pessoas queridas. Bianca, que está completando mais um ano de vida durante essa semana, e a nossa irmã Odilênia e o nosso irmão Osvaldo, que são as famílias de oração. Nós vamos estar então orando por eles, por essas famílias queridas também, para a honra e glória do nosso Deus. Estejamos em oração nessa hora. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, as nossas vidas. Nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio de poder cultuar a Ti, por poder falar contigo, e louvado seja o Teu nome por isso. Pai eterno, colocamos a vida da Bianca, Senhor, em Tuas mãos, ela que está completando mais um ano de vida nessa semana. Que o Senhor prolongue os anos de vida da Bianca Albuquerque, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe também a nossa irmã Odilênia, a sua família, a sua casa, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre aquele lar. Abençoe também a família do Senhor Osvaldo, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa mostrar cada vez mais coisas novas para cada um deles, e que o Senhor supra de toda e qualquer necessidade a família do Senhor Osvaldo também. Quanto a nós que estamos, ó Pai, no louvor da Tua glória nos nossos lares, em nome de Jesus, abençoe a nossa vida, a nossa família, em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 da palavra do nosso Deus. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5, diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar cantando louvores a esse Deus. Esteja em adoração com cânticos de louvor ao nosso Deus. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio em meu pisar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim.
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Quando nós contemplamos a face de Deus, quando nós olhamos para Deus, nós observamos toda a nossa pequenez, o nosso pecado. E quando nós contemplamos o nosso pecado, a nossa pequenez, nós devemos orar e pedir perdão por cada pecado que a gente comete. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, na primeira carta de João, no capítulo 1, nós vamos ler o verso 9 da palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, e esse texto nos prepara para esse momento, onde nós vamos orar. Diz assim a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus ilumine a nossa mente, o nosso coração, pedindo para Deus perdoar os nossos pecados, para que Deus nos dê um entendimento
da santa palavra dele, que será ministrada nessa aula pelo presbítero Cosme. Estejamos em oração nessa hora, queridos. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos perdoar, ó Pai, os pecados. Que o Senhor, de fato, Senhor, mostre a Tua palavra aos nossos corações. Nos dê bom ânimo, Pai, em nome de Jesus, e limpa-nos, Senhor, nos purifica por completo. Pai eterno, quando nós vamos escutar a Tua palavra agora, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente, o nosso coração, e guarda-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Abençoe o presbítero Cosme na condução da Tua aula, e em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós temos um encontro marcado hoje à noite. Às 19 horas nós temos esse encontro marcado no nosso culto de louvor e adoração. Espero por vocês, 19 horas. Até logo. Forte abraço. Deus abençoe a sua aula, a nossa aula. Que a paz esteja convosco. Esta manhã de domingo, apesar da pandemia, estamos reunidos em vídeo para falarmos mais uma vez a palavra de Deus. Obedecendo ao que o Conselho deliberou, nós estamos aqui para falar dos irmãos de um problema que nos aflige, que é a questão da pandemia. Eu queria compartilhar com os irmãos, dentro da palavra de Deus, o seguinte tema: vencendo a ansiedade. A palavra de Deus nos diz, no Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É nessa certeza que nós vamos falar sobre ansiedade. A ansiedade é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação exagerada às vezes, ou temor que é acompanhado de elevada excitação física. Acontece, mas não tem ideia do tamanho de coisas, do jeito que ela é, do seu tamanho. A insegurança é uma preocupação, é um temor. Aí a pessoa ansiosa, ela sente algo terrível que pode acontecer, sente que algo terrível pode acontecer, mas não tem ideia do tamanho do acontecimento. A ansiedade normal, ela é algo para todos nós. Nós experimentamos isso em nossa vida. Em algum tempo isso acontece conosco. Porém, a ansiedade ela pode ser controlada, ela pode ser reconhecida e pode até ser vencida. Vamos falar então da Bíblia e a ansiedade. Primeiro ponto. Filipenses no capítulo 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. E essa palavra ansiedade, ela é usada de duas maneiras diferentes. Como uma preocupação salutar, né? E também como um estado mental de aflição, ou também de angústia. A ansiedade em si não é condenável nem é proibido. Não vamos pensar que é um pecado nós vivemos ansiosos, porque não é. Embora Paulo tenha escrito que ele mesmo não estava ansioso diante do que ele passaria, pois Paulo sabia que ele ia ser açoitado, passaria frio, fome, prisão, né, e perigos. Ele afirmou que estava ansioso, isto é, preocupado. É um tipo de ansiedade, a preocupação, né? A respeito do bem-estar das igrejas, ele se preocupava com isso, se preocupava com os outros. Isso preocupava o apóstolo Paulo e levou isso para Timóteo também, seu filho na fé. Sinceramente cuidadoso também, né? No Sermão do Monte, Jesus ensinou que não devemos andar ansiosos, aflitos acerca do futuro, nem das nossas necessidades.
físicas, como que é a vez de beber, de comer, de vestir, porque tudo isso o nosso Pai Celeste sabe porque necessitamos. E o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo repetem essa conclusão quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Está lá em Filipenses 4, também 6, ele repete também, né? Pedro vai além. O crente então deve, ao invés de ficar apreensivo, angustiado, ansioso demais, Pedro diz para nós, lá no capítulo 5 de 1 Pedro 6, versos 6 e 7, ele diz assim: lançando sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. É uma outra atitude para nos livrar da ansiedade. Está no livro de Mateus, no capítulo 6, versos 33 e 34, né? Quando Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isto é, precisamos olhar para cima, olhar para o Senhor de todas as coisas, aquele que é poderoso, o Todo-Poderoso, que conhece as nossas atitudes, conhece também as nossas necessidades. Então, afinal, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos fazer isso com a nossa ansiedade. Em Mateus também, no capítulo 11, verso 28 a 30, Jesus chama a todos: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, né? Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto é, se nós tentarmos carregar o nosso fardo e levar o nosso jugo, nós estaremos fazendo uma coisa que Deus não quer, Ele quer fazer por nós. Jesus veio para fazer por nós. Então Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Terceira coisa que eu queria falar com vocês: a ansiedade é uma causa basicamente por ameaça, conflito, medo, né, e carências. Quando Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Como fazer Deus conhecer as nossas petições? Muito simples, irmão. Continua o verso dizendo: pela oração, pela súplica, em ações de graças. É assim que nós levamos a Deus essa preocupação nossa. Confiar em Deus é uma das primeiras coisas que nós precisamos, né? Porque Ele sabe das nossas necessidades. Confiar em Deus é fazer o quê? Andar sempre em contato com Ele. Andar diariamente em contato com Ele. Como Ele falou aqui: sejam conhecidas as vossas petições pela oração, né? Pela súplica, pelas ações de graças. É isso. E a ansiedade, então, não deve nos cegar. Não devemos nos deixar cegar por ela. A Bíblia nos incentiva a confrontar os problemas de forma realista e ter flexibilidade para tomar decisões, isto é, permitir que nós cresçamos através dessa ansiedade que aparentemente nos derrota. Nós precisamos confiar na soberania, na sabedoria de um Deus Todo-Poderoso. Em quarto lugar, meus irmãos, uma das coisas que vence a ansiedade é nos importar com os outros. Às vezes nós estamos ansiosos, não vemos o que se passa à nossa volta, não vemos a dor dos outros. A gente pensa assim: poxa, fulano está sofrendo, mas eu também estou, ninguém me olha. Não pense isso. Pense em procurar ajudar os seus semelhantes, né? Tendem a lidar com pessoas ansiosas assim, precisam ajudar o semelhante a ter uma maneira de lidar melhor com as pressões e a ansiedade da vida. A Bíblia nos ensina que ajudar a levar as cargas uns dos outros,
A Bíblia ensina que nós precisamos orar uns pelos outros. E essas são as maneiras de confrontar, de prevenir, né? Então o salmista, ele olha para si mesmo, primeiro, e pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confie em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio e Deus meu. O que ajuda-nos a vencer a ansiedade é exatamente isso. Olhar para o nosso Deus, olhar para o alto e ver onde estamos, o que estamos fazendo e em quem estamos confiando. Então, devemos confiar em Deus? Sim, mas devemos fazer uso da sua palavra para confirmar em nosso coração que nós estamos confiando nesse Deus na hora da ansiedade. E nós concluímos então que a ansiedade existe para nos alertar sobre algum perigo e nos levar a agir de alguma forma. Nós não devemos entrar em pânico, né? Mas precisamos descansar no Senhor, porque Ele diz: olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, aprender de Jesus é aprender que Jesus tem que ocupar em primeiro lugar em nossas vidas. Nós podemos descansar seguro que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Então, não adianta ficarmos ansiosos, aguardando que isso passe, ou colocando a culpa em A ou B, ou pensando que nós vamos conseguir vencer de alguma forma, sem que estejamos com o nosso Deus à nossa frente, porque isso não vai acontecer. No capítulo 13 de Hebreus 20 e 21, diz as seguintes palavras: ora, o Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em tudo bem, para proclamardes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E no verso 22 ele continua: rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Meus irmãos, o apóstolo está dizendo aqui que nós precisamos confiar e acreditar neste Deus, que Ele é o nosso pastor, e Jesus é o nosso Senhor, e que Ele mesmo nos aperfeiçoará, fazendo com que nós evitemos a ansiedade, nos fortalecendo assim com a sua força, com o seu poder, para que a ansiedade não tire de nós o que nós temos de mais precioso, que é a confiança num Deus vivo, verdadeiro, que é o Deus que nós servimos. A Ele toda a glória